Já pensou que uma cirurgia pode mudar a sua voz? Tanto para um efeito que você deseja, quanto para um efeito que você não deseja. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, esse é o canal Medicina da Voz e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, falar com vocês tudo sobre cirurgias e a mudança da voz. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Vem comigo! Cirurgias e a mudança da voz. Sempre aparece alguém aqui no canal ou lá no consultório perguntando sobre cirurgias e a mudança da voz. Algumas cirurgias, sim, elas podem mudar a voz. E muitos pacientes nos procuram porque querem sim mudar suas vozes e querem fazer uma cirurgia. Já tentaram fonoterapia, mas não conseguiram o resultado que eles queriam, então eles procuram aí a ajuda do médico laringologista para mudar suas vozes. O primeiro assunto que eu vou conversar com vocês agora são as cirurgias que fazemos ou que vamos fazer no nosso dia a dia que podem mudar a voz. Uma delas é a amidalectomia, é a cirurgia de retirada das amígdalas. Isso existe muita polêmica nesse assunto porque existem as indicações de amidalectomia. Quais são as indicações de amidalectomia? Normalmente são os pacientes que têm aí 7 infecções no ano, né, de amidalite, com uso de antibiótico e até mesmo menos episódios, mas no intervalo de 6 meses. Esses pacientes sofrem bastante, ou quando eles têm aquelas bolinhas chamadas de cásions, que tem um mau cheiro e incomoda muito os pacientes. Então eles querem retirar as amígdalas porque o mau hálito incomoda muito. Então isso são as indicações aí de amidalectomia. Existem dois públicos, um público cantor, um público profissional da voz e um público geral. O público geral normalmente não se afetam com a mudança da voz da amidalectomia, porque a mudança para eles é benéfica. Por quê? Porque é só falando, eles só estão na voz falada. Uma voz que falada é um pouquinho mais abafada, então eles não ligam, eles até gostam da mudança da voz, porque é na voz falada. Agora, os pacientes que cantam, esses sim têm bastante problemas com a retirada das amígdalas. Lá no meu consultório, de vez em quando, aparecem os pacientes que vêm após a amidalectomia e querem que eu faça alguma coisa. Mas eu não consigo fazer, porque eu não consigo botar a amígdala de volta no lugar. Eu não consigo uma amígdala para colocar no lugar onde foi retirada. Por que os pacientes que cantam têm tanta dificuldade, problemas com a retirada das amígdalas? Por quê? Porque quando você é criança, se você retirar as amígdalas e depois você for ser um cantor, não tem nenhum problema, porque você ainda não está com esses ajustes bem definidos, com como você canta, com o crescimento da sua laringe, você não atingiu o seu crescimento completo, então isso para você não vai afetar. Mas um cantor não, ele já atingiu aí um cantor aí que já passou pela muda vocal, ele já atingiu o crescimento laríngeo todo, então ele vai ter bastante dificuldade em se ajustar, é assim que a gente chama. O palato, ali na amígdala, quando a gente retira, existem os pilares, né? Os pilares das amígdalas. E ali envolve o palato. E o palato, ele é muito importante na hora de cantar. Então, os pacientes, eles dizem que há uma reverberação do palato, eles não conseguem controlar após a retirada das amígdalas. Se um paciente canta e ele tem muita indicação de fazer amidalectomia, a gente sempre recomenda que seja feito por um laringologista, realmente um médico que esteja especializado aí para cuidar da voz, para não ter problemas com o palato. Evitar, não quer dizer que não vá ter. Então, tudo na vida existe indicações. Se você é um profissional aí, você não trabalha com a voz, isso para você não é tão importante, não tem nenhum problema você fazer a amidalectomia. Você até vai gostar daquela diferençazinha que a sua voz vai ter. Não vai ter nenhum problema, mas para o cantor eu vejo sim que eles têm bastante problemas, porque se eles são cantores, eles já gostam da voz, né? As pessoas gostam da voz daquele cantor da maneira que ela é. Quando ela muda, ela fica um pouco diferente, isso incomoda o cantor, até mesmo em atingir algumas notas. Uma polêmica bastante grande sobre esse assunto foi com respeito a uma cantora americana que retirou as amígdalas, as tonsilas palatinas. Então, houve uma diferença muito grande e houve, assim, vários vídeos aí na internet contando como ficou diferente, como ela não conseguia atingir as notas agudas como antes. Então, há mesmo que pensar bastante se você canta, se realmente justifica a retirada das suas amígdalas.
Aqui no meu consultório eu procuro sempre tentar tratar os cantores antes, com a imunidade, tentar fortalecer a imunidade, tratar a alergia, fazer 1000 coisas para evitar a cirurgia e depois não ter problemas. Outra cirurgia que sempre me perguntam é a cirurgia de adenoide, retirada das adenoides. A retirada das adenoides, ela só acontece se o paciente tiver uma hipertrofia de adenoides. Então, se ele tem uma adenoide grande, né, então realmente ele vai precisar retirar essas adenoides. A voz muda. Quando ela muda, é muito sutil e é muito bom para o paciente e para a voz. Por quê? Porque a voz fica um pouquinho nasalada, né? Aquele som mais nasal, e fica uma voz abafada. Quando tira as adenoides, ajuda muito na ressonância da voz. Então, o efeito da retirada da adenoide é bom para a voz e não causa nenhum mal para os pacientes. Os pacientes não reclamam, porque não há reverberação, nada do tipo como acontece com as amígdalas. Sobre desvio de septo, cirurgias nasais, a mesma coisa. Tirou o desvio de septo, nenhum problema com a voz, tá? Os pacientes, a única coisa que acontece é que no pós-operatório imediato, o nariz fica tapado, a vozinha nasalada, mas depois isso vai passando. Então, eu não vejo dificuldades aí com a voz, com a septoplastia e com a rinoplastia. A rinoplastia é aquela cirurgia do nariz, para o nariz ficar bonito. Uma vez eu recebi um paciente no consultório falando que a voz tinha mudado após a rinoplastia, mas realmente não era isso, né? Ele não tinha esse problema com respeito à rinoplastia, era um efeito aí realmente que ele não queria fazer a cirurgia, alguns problemas, e a voz realmente não tinha sido afetada, mas foi mesmo uma questão, outras questões que nós avaliamos e resolvemos o problema dele, graças a Deus, mas não foi a rinoplastia. Tem realmente sempre tentar fazer a rinoplastia aí junto com o otorrino para evitar sinéquias, né? Que o nariz grude por dentro, fique tapado, porque isso sim pode dar alguns problemas aí com voz nasalada. As cirurgias para mudar a voz, vamos falar um pouquinho delas. Alguns pacientes aí, os pacientes trans, pacientes que querem uma voz, às vezes até homens, né, que têm a voz muito fina, muito aguda, e eles querem uma voz mais grossa, já tentaram fazer fonoterapia, não tiveram sucesso, então eles procuram a gente para as tireoplastias, assim que chama as cirurgias para mudança de voz. Vou falar um pouquinho de cada uma. Existem 4 tipos de tireoplastia. A tireoplastia tipo 1 é a tireoplastia que medializa a prega vocal. Então, normalmente os pacientes que têm paralisia de prega vocal, eles se beneficiam, porque uma prega vocalzinha, né, elas são paralisadas, você medializa, deixa ela mais próxima, então fecha melhor e a voz melhora. A tireoplastia tipo 2 é para os pacientes que têm disfonia espasmódica, né, que é aquela disfonia que o paciente fica com a voz muito estrangulada, e a gente faz o quê? A gente faz o contrário, abre um pouquinho mais uma prega vocal, que ela fica ali mais abertinha, isso ajuda muito os pacientes com distonia espasmódica. A tipo 3 seria para aquele homem que tem a voz muito aguda e ele quer deixar a voz mais grave, então ele vai se beneficiar da tireoplastia tipo 3. A tipo 4, ela é buscada aí pelos pacientes trans, né? É aquela cirurgia que faz a voz ficar mais aguda. Se dá um ponto, né, na prega vocal e ela fica menorzinha, então a voz fica mais aguda. Essas cirurgias, elas são feitas aí pelo cirurgião de cabeça e pescoço, com o laringologista, são feitas aí no centro cirúrgico, algumas delas com sedação, né, porque o paciente vai ter que falar durante a cirurgia, e algumas com anestesia geral. É feito um cortezinho aqui no pescoço, e são 2 cirurgiões para poder ser feita a cirurgia. Não é todo lugar que você consegue esse tipo de cirurgia, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem aí vários profissionais que fazem, e como todo o Brasil, que fazem a cirurgia junto um laringologista e um cirurgião de cabeça e pescoço. Espero que esse vídeo tenha agradado vocês, tá bom? Vocês sempre perguntam sobre essas cirurgias. E antes de terminar, vou falar também sobre essa questão das cirurgias, das tireoplastias, se o paciente que faz uma tireoplastia pode cantar. Isso é muito, muito perguntado e eu acho que vocês querem saber. O que eu acho? Vou dar minha opinião, tá, gente? Pode cantar? Pode cantar. Só que eu acredito que não profissionalmente, porque a voz da tireoplastia cansa um pouquinho mais fácil.
Então, tem pacientes, às vezes, pacientes trans, né, que fazem a cirurgia aí para a voz ficar mais aguda. A voz é mais cansadinha, a voz cansa mais fácil. Então, assim, para um paciente cantar e ter uma rotina aí de shows e coisas do tipo, eu acho que não é o indicado. Eu acho que as tiroplastias são para melhora da voz falada. Tem que se concentrar realmente na fala, não no canto. Vai cantar periodicamente, pode ser que cante, não tem problema nenhum. Agora, cantar como profissão, eu não indico. Eu acho que a voz não é tão estável ao ponto de você ser um profissional da voz. Essa é a minha opinião. Alguns laringologistas podem discordar, mas a minha opinião é essa, tá, gente? Vou deixar aqui para vocês aqui embaixo os contatos do meu consultório aqui no Rio de Janeiro, do meu espaço, onde eu cuido de cantores, de atores, dubladores com muito carinho, Otto Voice Medical Center. Vocês podem marcar consultas online também, quiser uma segunda opinião, quiser me mostrar o exame de vocês que vocês fizeram aí na cidade de vocês aí ao redor do Brasil e do mundo. Estou atendendo, é só você entrar nesse WhatsApp, marcar comigo, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Eu faço esses vídeos com muito carinho para mostrar para vocês, para ajudar vocês aí nas suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, beijo grande! A Otto Voice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otto Voice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.